Fala, Iago. Iago Diogão. Bora para mais uma? Então bora para mais uma. Deixa eu convidar o Bravin. Fala aí, mano. Opa, e aí, Hugão? Deixa eu organizar aqui minha tela. Bom, galera, para quem não sabe, esse aí é o Rodrigo Bravin, amigão de longa data, psicólogo clínico e atleta também. Competiu aonde, quando, Rodrigo? Tem uns 10 campeonatos aí, né? Vamos lá, não tem isso tudo não. Comecei na IFBB em 2018, né, fui campeão do estreantes até 80 quilos, bodybuilder. Subi no Campeonato Mineiro em 2018, peguei o quarto lugar. 2019 subi no Campeonato Mineiro de novo, quarto lugar. E fui para o Brasileiro ano passado, oitavo lugar. E aí eu tô encostado, né? Esse ano ia ser o fechamento, mas o Covid atrapalhou a brincadeira. Faz parte, né? Sempre Com está certeza. acontecendo isso com todo mundo e acaba sendo uma época que a gente acaba redescobrindo algumas coisas e descobrindo outras sobre si mesmo, né? Com certeza, eu acho que está sendo um grande momento, principalmente para essa área fitness, né, cara? Para o nosso meio, principalmente para o esporte. O pessoal que tem isso como rotina, como estilo de vida. Isso acabou dando uma deturpada nisso e a gente viu muita gente dando uma leve dificuldade em passar por isso aí, ficar sem treinar, todas essas coisas. Eu acho que isso é um assunto até um pouco extenso, né? A gente falar das variáveis, né, do que leva a pessoa a ter depressão e tal. Eu vou puxar algumas perguntas porque eu acho que vai ser mais interessante para a gente começar o assunto e depois ir desenvolvendo. Claro, claro. Fica à vontade aí. Ah, rapaz, faz tempo que não vejo o Hugo, as bochechas estão menores. Que bom, né, velho? Uma Ai, hora ele ai. tem que diminuir, né? Bom, deixa eu pegar uma aqui. Cadê a que eu tinha lido? Tá, vamos lá. Essa pergunta aqui foi uma pergunta que eu já separei ali, né? Definitivamente, o que é preciso para se livrar da depressão? Pô, mano, se fosse fácil assim, né, Rodrigo? Então, cara, depressão é como uma constante, né? Ela é basicamente, eu posso te falar que é uma doença autoimune, né? Ela não se cura. Você, primeira coisa que você tem que entender é que existem dias bons e dias maus para todo mundo, dias fáceis e dias difíceis, né? Não é porque você de repente está tendo um excesso de dias ruins que você está em depressão. Depressão são alguns pontos que levam que a coisa, né, demonstram uma gravidade maior. Se livrar completamente dela, eu te falo que ela adormece, mas ela continua ali. Então você tem que sempre estar atento às coisas, né, que causam, que te levaram àquele ponto. Porque, como eu costumo falar, em um ambiente estéril, por exemplo, não se dá nada. Não se dá bactéria, não se dá germe. Então, nada vem do nada. Tudo vem de algum lugar, tudo vai, né, para alguma situação. Então, a gente levando isso em consideração, algumas coisas desencadearam essa depressão. A partir do momento que você identifica essas coisas, e você identifica também os sintomas, já fica mais fácil você perceber quando você está, olha, estou começando a decair, preciso de uma ajuda, né, psicológica, preciso de uma ajuda medicamentosa, preciso de um suporte. E aí você não se deixa se afogar nessa situação de novo. Mas falar assim, tô livre, morreu, acabou, não tem mais depressão, nunca mais vou ter. Não, não tem jeito. Falar que tá livre de depressão é a mesma coisa que falar que você vai viver a vida sem dor. Isso não existe. Eu acho que eu sou muito da visão, não sou nem perto um acadêmico de psicologia, mas sempre gostei muito do assunto. E sou muito da visão do Jordan Peterson, né? Eu acho que
dor e sofrimento está na vida de qualquer pessoa. Como você enxerga isso e como você lida com isso que é o mais importante. É muito fácil a gente usar a famosa muleta do eu tô com depressão, sendo Sim. que eu não sei como é que é clinicamente falando, o Rodrigo vai poder explicar melhor isso, mas a minha visão leiga, depressão é quando a pessoa realmente está com um quadro clínico de depressão, né? Aquilo ali vai ser diagnosticado de N maneiras. Mas eu vejo muitas pessoas que estão ou passando por luto, ou passando por um problema, uma separação, que são assim, reações emocionais normais, né? Que a pessoa não quer passar por aquilo, aí usa um remédio, usa alguma coisa para mascarar o problema e fala que está com depressão. Então, o que você acha disso aí, Rodrigo? Olha, o primeiro ponto, existe uma confusão, justamente como você falou, né, nessas situações aí. Uma coisa muito comum que a gente vê são as pessoas falando assim, eu sou bipolar, fulano é bipolar, ciclano é bipolar. E vamos diagnosticar primeiro o que seria uma pessoa bipolar. Bipolar são ciclos, tá? De alegria, de euforia e tristeza. Então, assim, você não pode ser bipolar se você estava feliz e ficou triste. Se você estava alegre, isso é normal. A vida é assim. Você está feliz, seu cachorro passa mal, você fica triste. Né? Seu relacionamento termina, você não quer sair de casa. Tudo faz parte da vida. Isso também não te coloca em depressão. Por exemplo, a bipolaridade são ciclos. Então, ciclos de euforia que duram semanas e ciclos de depressão que duram semanas. Quando a gente fala de depressão, a gente fala de quê? Não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de comer, não tenho vontade de tomar banho, não tenho vontade, não tenho ânimo. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero ver série, eu não tenho interesse por nada, nada me interessa. Né? Eu estou desmotivado completamente. E aí as pessoas, normalmente, elas fazem aquela confusão, né? Por exemplo, perdi um ente querido. Nossa, tá na bad ali uma semana. Voltei, a internet caiu aqui. Voltou? Ok. Aonde você parou aí de ouvir, Hugo? Não, você estava falando que às vezes são situações do dia a dia, né? Isso. Então vamos lá. Vamos usar um exemplo claro aqui. Bateram no seu carro. Você tinha acabado de comprar o carro, era o sonho e tal, bateram nele e deram um PT. Você tinha um amor direcionado àquilo. Você tinha sentimento direcionado àquilo. E a partir do momento que te tiram isso, o seu sentimento não tem direção. O seu sentimento vai para onde? Né? O que a gente vai fazer com esse sentimento? O seu corpo fica sem saber como lidar, o seu cérebro não sabe como lidar. A mesma coisa acontece quando você perde alguém. Todo aquele amor que você sente por alguém vai para onde? Continua indo para aquela pessoa, mas aquela pessoa não existe. E aí? Ela não se encontra mais ali. Então é engraçado, porque como eu estava falando, você está concordando, você está complementando as coisas que eu falei. Eu acredito que a gente vive em um mundo hoje que a gente tenta super simplificar tudo, né? Então tudo é depressão. Mas quando a pessoa fala assim, depressão, na minha opinião, 90% das pessoas quando falam isso, elas estão usando mesmo uma muleta, tá ligado? Eu tô com depressão, então, portanto, eu não sou capaz.
ao invés de falar assim, eu tô com depressão, portanto, eu tenho algo a fazer sobre isso, né? Cara, Então, assim, o mundo de hoje tenta enquadrar todo mundo em alguma coisa, né? Uma criança que está na escola hoje, ou ela é hiperativa, ou ela tem déficit de atenção. Você já parou para reparar nisso? uhum. Não existe mais aquela criança que ela é normal, ela é bagunceira porque ela é bagunceira, porque ela é uma criança. Não, ou ela é hiperativa, ou ela tem déficit de atenção. Alguma coisa ela tem que ser enquadrada para que possam medicar, para que possam tratar. Isso é uma coisa assim, é uma coisa comum, né? É uma coisa, rotineiro. O ser humano Olha, sempre, olha, olha o comentário aí no chat confirmando o que eu acabei de falar. sim, a- a- ninguém tem um viés claro, né? As pessoas, é igual eu te falei, elas acham que é bipolar. Bipolar por quê? Porque bipolaridade significa dois, né? Bi é dois, e aí então já vai todo mundo tentando se diagnosticar, se enquadrar, se colocar. Tô ouvindo, Rodrigo. Então, assim, é uma coisa, é muito comum essa dificuldade, tanto das pessoas levarem a situação a sério, tá? Da depressão, porque, é frescura, não é frescura. Quem realmente está doente, ele está ali em sofrimento, né? Ele Mas, não Rodrigo, tem. você não acha, desculpa te interromper, mas você não acha que por causa da má, como é que eu vou chamar? Da prescrição mal feita ou da análise mal feita, de repente as pessoas que realmente têm depressão estão se fudendo com isso? Porque eu vejo Com assim, certeza. qualquer coisa. Se você leva uma criança que está triste porque perdeu um pai, ou porque está triste porque a pai e a mãe separou, e o médico vai lá e fala que a criança tem depressão, você automaticamente você está ferrando todo mundo que realmente tem depressão, tá ligado? E eu vejo muito isso, porque eu já tive N alunos, né, que passaram um problema comigo, e você acaba absorvendo e aprendendo. Eu tive problemas na família também, e eu vejo assim, existe, igual você falou, a depressão, né, pelo meu olhar, é realmente esse estado que a pessoa não tem vontade de fazer nada. Tipo, é difícil até ajudar, entendeu? É aquele estado que até Existem para você ajudar. existem três níveis de depressão, né? Tem a depressão leve, a moderada e a grave. A grave chega até a catatonia, né? Que é onde a pessoa não fala, que a pessoa não realmente ela tá parada na cama, ela não se alimenta, ela não quer nada, né? Então assim, hoje quando a gente fala em consultório médico, bom, primeiro eu gosto de citar muito a bipolaridade porque ela está muito junto ali com os estados depressivos, principalmente hoje em dia. Para você diagnosticar alguém com bipolaridade, hoje você precisa de ter pelo menos 6 meses de terapia com essa pessoa. Essa pessoa tem que ter tido mais de 2 ciclos de depressão e euforia durante esses 6 meses, tá? Para aí ela ser diagnosticada como transtorno bipolar. Mas o que acontece hoje? Vou no psiquiatra, chego no psiquiatra, nossa, eu tô muito triste, eu tô não sei o quê, e tem dia que eu tô alegre, tem dia que eu tô triste. Você é bipolar. Toma aqui, remedinho, pá, acabou. E aí acabou. E aí o cara sai, eu sou bipolar. Ó, e aquilo vira um cheque em branco pro cara. Não, meu dia tá ruim porque eu sou Uhum. bipolar. Meu dia tá bom porque eu tomei o remédio. Então, assim, isso é muito comum. A pessoa chega, às vezes ela tá deprimida, chega no consultório médico, eu tô deprimido, não sei o quê. O médico, em vez de falar assim, olha, você já teve um psicólogo? Existem bons médicos que fazem isso, mas assim, não são muitos. Vai no psicólogo e tal. E também cabe muito ao psicólogo ao notar que o paciente já está ultrapassando, tá? Por quê? Porque a gente é limitado também. Até certo ponto, a gente ajuda.
Mas de um ponto para lá, a necessidade medicamentosa não pode vir da gente. Então a gente tem que passar para um psiquiatra. Olha, e aí você faz uma prescrição para o psiquiatra. O paciente tal, comigo há não sei quanto tempo, resistente, depressivo, para que aí ele possa fazer uma entrevista e diagnosticar esse paciente. Mas o que acontece é completamente o inverso. Você marca o psiquiatra, vai lá, fala que está triste, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Psiquiatra, fluoxetina, Ocadil, vai para casa. Aí o que acontece muito na nossa área, né? O cara tá vindo de um uso ou abuso de várias substâncias, tá fazendo dieta, tá com os neurotransmissores todos zoados, né? A mulher briga com ele, o cara tá em preparação, tá tudo. O cara vai pro psiquiatra, o psiquiatra às vezes, em vez de ajudar, ele prejudica mais ainda, né? Nesse caso do atleta, né? Porque ele tá numa condição normal, né? Tipo, mano, você passa por situações que é lógico que você vai ficar mal. O problema é que eu acho que hoje em dia, igual eu tô lendo aí, cara, é carta branca. Eu tenho depressão, então por isso vocês têm que me ouvir e me respeitar, porque só eu sofro. Mano, Exatamente. vai tomar banho, todo mundo sofre. Todo mundo já teve ou vai ter ou teve períodos de depressão na vida, tá ligado? E ninguém sabe a história de ninguém. Às vezes, pô, eu tive casos na minha família de tentativa de suicídio várias vezes. Eu vi aquilo na minha frente. Então, assim, às vezes, quando você vê de perto, sei lá, cara, é até difícil eu estruturar isso, porque muita gente se sente ofendida, entendeu? Ai, meu Deus, tá falando que não tem nada a ver. Velho, sabe o que eu gosto de pensar? Tem sempre alguém pior que você. Né? Então, assim, com esse pequeno argumento, eu já mato a maioria das pessoas que, apesar de não ser profissional nisso, mas eu lido com muitas pessoas, eu já mato com a maioria das pessoas que acham que estão com depressão, aí se automedicam e se auto-intitulam depressivas. Eu falo, velho, tu foi no psicólogo. Pô, o Rodrigo sabe, eu toda hora, mano, recomendo, vai na porra do psicólogo. Ah, psicólogo é frescura, eu não tenho dinheiro, beleza, vou injetar aqui minha trembolona. Mano, aí acontecem as merdas, né? Então, assim, é toda uma maneira que você enxerga a sua própria mente, né? Como você vê os períodos da vida e etc. Complementa aí, Rodrigão, que eu vou puxar uma daqui a pouco. Bom, então, cara, é uma coisa muito simples, né? Vamos pensar aqui. A pessoa que ela entrou no meio fitness, tá? Ela já entrou com alguma falta, com alguma necessidade e com muita expectativa. Porque ninguém entra no meio fitness sem nenhuma expectativa, né? Você tem a foto de fulano, a perna de ciclano, e ainda que você não queira ser um atleta, sempre tem algum famoso que você quer se identificar ali fisicamente. E aí começam-se os problemas, tá? No começo, a pessoa chega cheia de expectativa, e essa expectativa, muitas vezes, gera frustração, porque não vai na velocidade que gostariam, né? Então, assim, você já tem uma pessoa que foi buscar uma solução em um lugar. Aí ela foi. Já chega cheia de expectativa. Aí, de repente, ela encontra um coach que soca hormônio nela. Aí ela fica cheia de hormônio. Aí tem a frustração de ter gastado dinheiro, de ter usado o que nunca usou e de não estar vendo efeito. Vai gerando esse acúmulo de situações na pessoa, e a pessoa que está lá, vamos pôr, às vezes ela lida muito bem com um problema num casamento, ela lida muito bem com um problema no trabalho, mas acumula isso. Agora junta esses problemas mais a frustração do gasto, do desempenho de treino, do tempo de cardio, da necessidade de comer e estar negando comida. Você tem uma bomba relógio nas mãos o tempo inteiro. Né? Então, assim, e não precisa ser atleta para isso, não. Basta você querer seguir a risco uma dieta, um treino e já era. Né? Pois é. Se você não tem uma então, estrutura assim, boa, é complicado. Exatamente.
Agora, assim, por exemplo, tem gente no chat falando aí, eu tenho depressão, então vocês não podem falar nada, se vitimizar é outra. Cara, você está se vitimizando, desculpa. Você já falou umas 10 frases aí seguidas que só você entende de depressão. Isso também é um tipo de patologia que psicólogo está aí para encarar isso, né? Eu, como coach, por exemplo, cara, eu vejo coisas parecidas no meio o tempo inteiro. Por exemplo, isso que você falou da pessoa realmente ter uma expectativa muito grande e se frustrar, acontece toda hora, toda hora. E para mim, para minha profissão, é uma das coisas mais difíceis, porque você tenta explicar uma vez, mano, não é assim, é um estilo de vida, vai demorar. Aí você explica 2 vezes, 3 vezes, eu falo, cara, você precisa de um psicólogo. Entendeu? Por exemplo, menos de um mês, 15 dias atrás, eu tive que demitir um cliente por causa disso. Eu falei, velho, desculpa, mas não dá. Você vai querer se tomar um monte de coisa, você não vai chegar onde quer, vai se ferrar todinho, e sou eu, né, que tô contigo. Então, assim, cara, isso vai voltar num assunto muito mais extenso, que foi um assunto que a gente conversou na última live que a gente fez, que é a respeito do que... Por que a pessoa está dentro do bodybuilding, né? Muita gente entra no meio sem saber o que quer. Né? A pessoa entra no meio sem saber o que quer. Então, fica difícil, porque quando você chega para a pessoa, olha, faz uma dieta, abre mão das suas saídas e tal, se você quer competir, ou se você quer ter um shape de atleta, você tem que ter uma vivência de atleta. Abre mão disso, daquilo. Ah, mas é muito sofrimento. Ou então o cara faz assim, mano, eu vou fazer, mas eu vou sofrer. Aí reclama o dia inteiro que tá fazendo a dieta, que tá fazendo isso e aquilo. Falou, velho, ninguém tá te pagando para você ser atleta, tá ligado? Você entrou nisso porque você quis e ponto, tá ligado? Então, assim, que diabo você está arrumando então dentro do bodybuilding? Se você nem gosta disso, se você não gosta da vivência, se você não gosta de fazer treino, se você não gosta do estilo de vida, o que você está fazendo, mano? Tipo, vai fazer outra coisa. Tem várias coisas no mundo para você fazer, entendeu? Então eu vejo muito isso, assim, voltando mais o assunto para nossa área, eu vejo isso, cara. E isso aí, cara, normalmente é o início de 70% dos problemas, sabe? Então, meu treinador antigo falava assim, eu desconheço uma pessoa como você, Rodrigo, porque você está zerando o carbo há 20 dias para conseguir bater peso, você está usando não sei o que, você tá... E você chega aqui rindo para treinar? Ué, mas espera aí, eu escolhi fazer isso. Ninguém me obrigou, ninguém colocou uma arma na minha cabeça, ninguém me forçou a nada. É uma escolha minha. Por que eu vou chegar com cara de cu? Por que eu vou brigar com os outros? Por que eu vou arrumar confusão? Por que eu vou... né, na época em relacionamento, então a pessoa estava comendo pizza, lanche, e eu frango e salada, peixe e salada. Eu escolhi isso, a pessoa não, problema meu. Então, assim, quando você opta, né, a, a, a ter um corpo de atleta, a ser um atleta, é uma escolha sua. O seu parceiro não tem culpa, o seu amigo não tem culpa, o seu filho não tem culpa, nada, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Você. É uma escolha sua, é uma coisa pessoal. Então você tem que sentar com você na frente de um espelho e falar, olha, é isso que eu quero? Converse com você. É isso que eu quero? Eu estou satisfeito com o que eu tenho? Não, não estou. O que eu preciso fazer para mudar? X, Y, Z. Ok, o Hugo me passou X, Y, Z. Ok, eu quero o resultado e o caminho é esse. Eu tenho 2 opções. Mandar o Hugo se fuder, fazer tudo errado, ou fazer o que o Hugo está passando e ter o meu resultado. É uma escolha. Hora nenhuma, em momento algum, o Hugo chegou com a arma em você e falou assim, cara, você tem que fazer. Não, você procurou, você pediu, você... Então, isso é em todo o contexto ao seu redor. Tá? É uma opção mesmo, é pessoal. Ninguém vai te obrigar, ninguém vai... Ah, poxa, as pessoas vão se decepcionar com você? Talvez. Mas a opinião dos outros importa? Não, porque ninguém paga suas contas, ninguém está fazendo dieta por você, ninguém está treinando por você, ninguém está fazendo nada. Todo mundo está ali só para poder te aplaudir se você cair ou te aplaudir se você ficar de pé. É todo mundo espectador.
Agora, se você vai ser um espectador da sua própria vida ou se você vai escrever o seu roteiro, é outra história. Exatamente, cara. Tipo assim, igual perguntaram aí, na opinião, quais fitos podem ser usados contra a ansiedade? Nenhum, velho. Tipo assim, eu não gosto, assim, Rodrigo, deixa eu falar minha opinião e depois você complementa com a sua. Eu, como coach, eu sempre falo para as pessoas, eu sou treinador de fisiculturismo. Eu faço o possível para usar as estratégias para deixar você grande para o palco, para a vida, para a academia, para a praia, para o que você quiser. Eu sou treinador de fitness. Quando a galera chega para mim já querendo mexer em brain hacking, em mudar neurotransmissores, em querer fuder 24 horas por dia, querer estudar 24 horas por dia, eu falo, não, porque eu não sou profissional disso. Eu sou profissional de fisiculturismo. Aí a galera fica, pô, mano, mas eu li coach tal falando para encher o cu de fitoterápico. Eu falei, cara, sendo bem sincero, eu nunca vi um caso, um caso que terminou bem. Um caso. O cara geralmente começa a mexer sem conhecimento, se automedicando, sem ter a menor noção do que ele está mexendo, metendo uma porrada de coisa para dentro e sempre dá errado. Sempre. 100% das vezes dá errado. Sabe quando dá certo? Quando o cara procura um neurologista, o neurologista vai, tira exame, vê como é que tá, etc. Ou quando o cara procura um psicólogo e fala, mano, tô com ansiedade, o que você acha? Vamos, senta aqui, por que você começou no esporte, etc. E conversa. Eu acho, cara, que hoje em dia é tudo comprimido. Tudo comprimido, é cápsula, manipulado e tal. E eu falo, velho, você pode usar manipulado para qualquer coisa. Eu acho que tem vários manipulados que te ajudam no esporte. Mas quando é manipulado para mexer na sua mente, eu tô fora. Eu sou o tipo de cara que eu sou conservador em relação a isso. Porque eu já vi muito caso dando errado e nenhum dando certo. Pode ter um caso ou outro que deu certo, mas eu nunca vi, entendeu? Olha, Hugão, eu falo assim, eu sou adepto do que não é fitoterápico. Para mim, ele passa um pouco longe de ser um medicamentoso, né? Um medicamento mesmo. Então, assim, por exemplo, eu particularmente, eu gosto de 5-HTP. Eu acho válido para ansiedade, para até um pouco de estresse e tal. É um suplemento, né? Eu não gosto nem de chamar de fitoterápico. Isso, mas é um fitoterápico. Né? É L-triptofano. Exato. Então, assim, o que acontece? 5-HTP, cara, é fantástico aí para dar uma força. Existem pontos, né? O que acontece muito hoje é a tentativa de combater colaterais com fitoterápicos e remédios. Então, assim, a pessoa tem que entender o seguinte, né? A pessoa tem que entender uma coisa simples: ação, reação, consequência. Ponto. Exatamente. Não adianta você querer usar alguma coisa e esperar que não tenha. Mas se eu tomar aquilo ali, vai diminuir. Vai diminuir a consequência de uma coisa, mas vai te causar outra consequência. Claro. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu sou completamente contra. Galera do Venvance, galera da Ritalina. Isso aí, para mim, são... a menos que você tenha sido prescrito, né, pelo médico, depois de uma avaliação séria, a real necessidade do uso, né, que você tem realmente, você tem um déficit de atenção ali, ou casos extremos assim da pessoa que está fazendo um doutorado, pós-doutorado, e aquilo está consumindo a vida dele, que aquilo para ele funcionaria como o ergogênico funciona para o atleta, beleza. É para ele atingir o supra-sumo. Deixa eu só te interromper rapidão, Rodrigo. Aí eu concordo com você. Você falou, pro cara que precisa realmente, o cara mexe com isso, sei lá, faz medicina e tal. Mas, porra, se esse cara tá fazendo isso tudo e o objetivo dele final é ter uma mente desperta, que diabo ele tá fazendo no bodybuilding, então? Então é o que eu falo, eu acho que é tudo especificidade. Hoje em dia as pessoas elas querem usar hormônio, ser grandes, porque o hormônio já mexe, né, com muita coisa, né? A gente sai estudo todo dia falando sobre neurotoxicidade e tal. O cara tá usando hormônio, tá tendo uma rotina super estressante,
estimulante às vezes tiroidiano, um monte de coisa. E além disso tudo, o cara ainda quer fazer brain hacking. O cara quer melhorar a memória, quer melhorar. Eu falei, velho, isso não existe, cara. Isso, na minha opinião, não existe. Você tem que focar em uma coisa ou outra, né? Fala aí, Henrique. Travou aqui, né? Voltou. A tentativa, essa é a velha tentativa do ser humano perfeito, né, cara? Isso a gente tem, sei lá, desde antes de Hitler, é aquela correria, porque o cara tem que ser bom em tudo, né? Ele tem que ser o super-homem. Ele não pode ser um fisiculturista e um bom fisiculturista só. Ele tem que ser um fisiculturista com mestrado, com doutorado, com pós. Ou então, é todo o contexto social, né? Que acaba implicando no além. São exigências sociais mesmo que a gente vive. Por quê? Porque o corpo X é o corpo legal e a profissão X é a profissão top. Então, tipo assim, vamos pôr aqui, Paulo Musi é exemplo de sucesso. Médico, paizão, shape foda. E aí? Mas peraí. O Paulo Musi parece ser um exemplo de sucesso. Vamos deixar isso claro. Então, assim, vamos pôr que é como se fosse assim, o troféu lá em cima, né? Todo mundo quer almejar, quer disputar aquele espaço ali. Não basta só ser médico, tem que ser médico, shapeado, pá, não sei o quê. Então, é a mesma coisa, né? Você pega aí outros atletas, vamos pôr aqui Eduardo Corrêa. Para mim, um dos melhores do Brasil, ou o melhor do Brasil até hoje. O cara tem que estar com o shape lá em cima, mas o cara, há pouco tempo, o pessoal começou a cobrar por que ele não dava coaching. Não sei se você acompanhou isso aí. Eu escutei falar alguma coisa sobre, mas eu estou entendendo o que você está falando. Então, assim, sempre existe uma cobrança social do por que não mais, né? Ah, você está com 12% de gordura, mas por que você não baixa para 10, 9? Não, mas olha, para mim cair esses 3%, eu vou ter que abrir mão, de repente, de 1 hora de sono ou 1 hora de estudo. Não, mas aí eu compenso essa 1 hora de estudo com Ritalina, que aí ela dobra, ou com Venvance, ou eu jogo um pouquinho mais de hormônio, papapá. Então, são as compensações, né? A sociedade cobra e a pessoa compensa. Como que a pessoa compensa? Qual que é o recurso mais fácil? Quando te procuram, Hugo, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Termogênico, T3, pessoal quer isso. Exatamente. Né? Quando eu comecei, há 10 anos atrás, com 130 quilos, gordo igual uma porca, te procurei. O que eu falei com você? Hugo, eu quero um shape para ir no palco, para subir no palco. Demorou quantos anos? 7. Tempão. Lembro que você começou a consultoria comigo lá no início, aí depois que você foi pegando no jeito, né? Tipo, exatamente. Mas é engraçado isso, porque você é o exemplo ideal de uma pessoa que entra no meio e às vezes demora para entender que, mano, é um estilo de vida, né? Tipo assim, às vezes a pessoa chama um bodybuilding de esporte, para mim não é esporte, porque esporte é aquilo que você vai, faz e volta. Para mim o bodybuilding é um estilo de vida, porque não tem como ter resultado se sua vida toda não estiver englobando aquilo, tá? Em níveis diferentes, óbvio, né? Níveis diferentes dependendo de onde você quer chegar. Mas eu acho engraçado exatamente esse ponto, que é um negócio que eu citei, que é o pessoal leigo, né? O leigo geralmente é o que dá mais trabalho. Chega para mim e fala, mostra a foto da Ângela Borges, só a melhor atleta do Brasil, tá ligado? Eu queria ter algo assim, mas eu não queria ficar muito grande. Eu falo, mano, você tá de sacanagem? Tipo assim, nem se você quisesse, nem se você tivesse o histórico dela, treinasse o mesmo tempo que ela, usasse a mesma coisa que ela, você nem ia ser ela, tá ligado? Então, tipo assim, eu concordo com você, eu acho que os fenômenos das redes sociais, fenômeno da internet, mídia, não sei o que lá, tudo deixaram as pessoas um pouco tão meio que desconexas da realidade. Eu acho que a expressão é essa, as pessoas se desconectaram do que realmente é, né? Elas querem viver um mundo que não é,
né? Aquele mundo que está ali na tela e se desconectaram. Quando eu falei do Paulo Musi, né, falando ele parece que é, gente, eu não estou falando nada dele, não. Eu gosto pra caralho dele como profissional. Eu estou falando assim, que na internet, no Instagram, as pessoas parecem super felizes, sim, parecem super bem-sucedidas, ninguém se fode, ninguém peida, ninguém caga, ninguém tem dívida, nada de ruim. É só coisa boa, tá ligado? Então, olha, assim... um exemplo, Hugo, da influência da internet aconteceu essa semana aqui na minha cidade. Uma menina, uma influencer aqui da minha cidade, ela fingiu um estupro, que ela tinha sido abusada numa festa, para poder ganhar seguidor no Instagram. Caralho. E ao ir para a delegacia, fazer corpo de delito, não sei o quê, não sei o quê. Isso é patologia, né? Não, Rodrigo? Isso é patologia, não? Isso é um narcisismo meio exagerado, né? Mas assim, a gente voltando na ideia do eu quero isso, que a pessoa vê e ela quer. Eu lembro na minha época de faculdade, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, muitas vezes eu subia as escadas e as pessoas, às vezes com marmita e tal, às vezes sentava lá marmitando, e as pessoas, aí o cara falava assim, pô, cara, eu queria começar a fazer academia, mas eu não queria ficar grande que nem você. Eu ria, falava, nem se você quisesse, porque não é assim. Tipo, sem querer eu acordei igual a Rony Coleman hoje, droga, sem querer, tipo, né? Putz. E assim, eu falo, quanto tempo você treina? Eu, 6 anos. O cara, o quê? 6 anos. Né? Então, assim, nada, é uma construção mesmo. Né? É diário. Não tem aquela coisa que é um facilitador, é uma briga constante contra tudo, contra o psicológico, contra a genética, contra seja lá o que for, você está sempre lutando. O fisiculturismo, lembrei da história engraçada, agora eu estava num bar uma vez, num restaurante, e o dono do restaurante, eu estava sentado com um amigo, e o dono do restaurante sentou com a gente, eu estava falando alguma coisa sobre carro, e ele falou assim, cara, eu gosto de caminhonete é grande, é imponente, não sei o que. Eu falei, pô, eu gosto de carro baixo, esporte. E ele falou assim, pô, mas o outro é bem mais imponente e tal. Eu falei assim, mas e aí, quando você entra no shopping, o seu carro fica, né? Prefiro eu sair do meu tamanho de dentro do carro baixo, porque eu continuo grande e imponente. Queria a ilusão maior ainda, né? A ilusão queria maior ainda. Eu não preciso do carro para ter essa representação. Então aí você vê que as pessoas, cara, buscam coisas. Tem uma história muito engraçada, você falou de essas representações aí. Freud, literalmente, ele fala que em algumas situações, né, que o ser humano, ele busca, muitas das situações, que o começo da psicanálise foi baseado só em mulher. Então, que a mulher buscava alguma coisa para substituir o falo, ou seja, o pênis. Né, que o pênis empoderava o homem, que ela buscava o poder de outra forma. Mas depois ele viu que isso é comum, homem, mulher. Então hoje você vê que homens fazem isso, homens dependem do carro, do dinheiro, para se empoderarem, né, para se apresentarem socialmente e tudo girando em torno dessa situação. E aí a gente volta no tema. Deu errado? Deprê. Perdeu tudo? Deprê. Por quê? Porque o meio dele é só o que ele construiu. Né? Ele não se construiu. Ele construiu bens materiais. Eu acho que é importante, pegando esse gancho aí, é uma coisa que eu sempre repito, né? Que é você nunca ligar seu caráter ao que você tem, né? O que você é ao que você tem, né? Porque o que você tem está sempre mudando, né? São apenas coisas. Sim. Eu acho que isso é óbvio, mas é interessante falar, porque cada dia que passa a gente está num mundo que é tudo que você tem, ou pior, o que aparenta ter, né? Eu costumo falar para meus amigos, assim, quando eu saio, encontro pessoalmente, que a internet não é uma terra de quem é de quem parece que é, né? Tipo, sim, se você parece alguma coisa, você tem... É aquela coisa, né? O cara, às vezes, tipo, é um zero à esquerda, mas o cara tem 200 mil seguidores. Então, ele tem propriedade no que ele fala, porque ele tem 200 mil seguidores. Esse fenômeno está sendo impactante em N áreas, né? Tipo, eu vejo isso muito, cara, muito. Tipo, cada vez mais o nosso subconsciente, ou melhor, não sei se ainda está nesse processo do nosso inconsciente, está vendo aquela coisa, mas cada vez mais quando você olha o perfil da pessoa, você já tenta criar um perfil mesmo dentro da sua cabeça
E se aquela pessoa tem 200, 300, 400 mil seguidores, automaticamente já pensa, putz, sucesso. Aquilo ali é sucesso. Né? E é engraçado porque quando você vê a entrevista dos caras que criaram o Facebook, né? E o Instagram, que é do Facebook, os caras que criaram isso tudo, as redes sociais, eles criaram já com o intuito de fazer isso. Então, tudo isso que a gente mexe, que a gente fica mexendo no celular, né, mexe com a questão da recompensa, do sistema de recompensa de dopamina, tudo isso, eles já criaram isso nesse intuito. Então, é engraçado que hoje em dia, alguns dos fundadores do Facebook, eles dão palestras, eles já saíram do Facebook, e dão palestras falando contra. Falando, gente, vocês estão sendo engolidos pelo monstro. A gente criou um monstro que vocês estão sendo engolidos. A sociedade vai começar a ficar disfuncional. Foi essa palavra que ele usou. A sociedade vai começar a ficar disfuncional por causa das redes sociais. E eu achei super interessante. Falei, cara, é verdade, porque antigamente a gente vivia no mundo real. Hoje em dia, cada dia mais, a gente vive metade no mundo real, metade no mundo fictício. Né? Então é complicado. Ô Henrique, eu já escutei falar desse documentário, eu não vi ainda, mas já eu vi também. Bom, respondendo a pergunta aí de baixo, é comum alterações psíquicas com uso de hormônio? Sim, é comum. Isso é um colateral normal. A própria testosterona em si, só ela, gera alteração psicológica. Extra isso, a gente tem no top 1 aí, trembolona, boldenona, né, são os dois, né, se eu pudesse enumerar, eu falaria trembolona, boldenona e testosterona. E tem mais uma, halotestin. Halo para mim nem entra, porque já está em outro patamar. Mas existe, né, e ele tem uma... bom, todo mundo sabe, a trembolona, ela dá realmente uma sensação de perseguição, uma sensação ela dá uma problematização maior. Tá? Se você tem um problema, ele é do tamanho de uma moeda de 5 centavos, a trembolona vai fazer com que ele pareça uma moeda de R$1. Se você tem alguma paranoia, o que a gente fala que é paranoia? É quando você cisma com alguma coisa. Estão me seguindo. Minha esposa está me chifrando. Meu namorado está me traindo. Isso vai ser agravado com a trembolona, tá? Eu vi rapidinho, Rodrigão, eu vi um exemplo do Dave Palumbo que para mim foi perfeito. Ele falou o seguinte, a trembolona, ela meio que ativa o seu mecanismo de luta ou fuga muito mais facilmente do que você ativaria numa situação normal. Então, qualquer coisa para você é conflito, é luta ou fuga. Qualquer coisa. Tipo, alguém encostou em você no supermercado, é luta ou fuga. E é meio que automático, né? Você dá um snap e você não consegue controlar. E é engraçado, já eu volto a bola para você, é engraçado porque, falando da trembolona, muita gente pergunta assim, qual o efeito psicológico da trembolona? Não é psicológico, isso é fisiológico, tá ligado? Muda os neurotransmissores, tá ligado? Você não controla isso. Né? Eu acho engraçado o pessoal falando, eu controlo, comigo tá de boa. Aí tá lá, batendo na namorada, dando tiro pro alto, sabe? Então, assim, é engraçado, porque tem coisa, gente, que você não tem controle. E ponto final. Quanto antes você souber disso, mais você vai conseguir se respeitar, impor limite, entendeu? Porque você não tem controle. Continua aí, Rodrigo, desculpa. Bom, além dessa questão, temos a irritabilidade aí, que bem alto mesmo e tal. Mas aí a gente já desce e passa para a boldenona, que a irritabilidade é o top 1 da boldenona, que é dose baixa, dose alta. Cara, entenda uma coisa. Tudo que você coloca para dentro é extrafisiológico. É extrafisiológico, já é alto. Já é alto. Porque se fosse baixo quando você tem a testosterona, abaixo do nível lá padrão do exame de sangue. Ali é baixo. Se tiver dentro daquele patamar, ela pode estar, né, mediana, abaixo da média, mas ela não está baixa. Tudo você colocou extrafisiológico já é muito. Entenda isso.
Então, assim, não adianta você virar, eu uso só. Não tem só. Você usa mais. Né? Aí é esquisito. Então, assim, tal coisa estressa? Bom, se você colocar boldenona, vai estressar vezes 2. Se você colocar boldenona e trembolona, você vai explodir. Entendeu? E por aí vai. E aí, quando a gente chega na testosterona, a testosterona é o homem, é o cara. O cara, ele é baseado em testosterona. Né? O homem, não a mulher, no caso, mas o homem em si, ele é baseado em testosterona. Isso aumenta o quê? Pressão sanguínea, vamos falar fisiológico, né? Pressão sanguínea, batimento cardíaco, seu consumo de caloria, aumenta a sua irritabilidade também, aumenta o nível de estresse. Por quê? Porque isso é um fato. Porque você está pegando o que constitui o homem e o que constitui o homem. O que diferencia o homem da mulher? Testosterona. E o que isso influencia no corpo? Musculatura, agressividade. Por quê? Porque o homem normalmente vamos dizer, o provedor, é o caçador, é o que está na frente, é o que está na luta. E assim desenvolveu-se a natureza masculina, a fisiologia masculina. Então, você coloca mais isso, é o super-homem, que vai ficar super estressado, que vai ficar super... Né? Então, entenda isso. Essa questão de dose ideal, o que é dose ideal? Fala aí, Hugo, para você, o que é dose ideal? Dose ideal é você ficar natural, né? É a dose fisiológica do teu corpo, é o que o corpo manda fazer. O problema é que muita gente, como eu falei, que eu acho que esses assuntos todos que a gente está falando, tudo engloba, uma coisa engloba a outra. As pessoas entram no meio e não conseguem entender, cara, que hormônio não é balinha, hormônio não é suplemento, hormônio mexe sim em neurotransmissores, mexe sim em androgenicidade, mexe sim em função óssea, função cardiovascular, causa hipertrofia ventricular esquerda, problema no coração, problema na porra Presente? toda. Então, Aí, ó. mas quase todo mundo, Rodrigão, quase todo mundo, principalmente a gente que já está por volta de 30 e poucos anos, já se usa mais de 10 anos, tem hipertrofia ventricular esquerda. Ponto final. Isso quer dizer o quê? Que teu coração já está meia bomba. Então, cara, é normal. Agora, eu acho que o que está acontecendo no mundo é uma banalização, que todo mundo já sabe, a gente vive falando disso, é uma banalização e as pessoas fingem que elas conseguem usar hormônios sem ter colaterais. Ou então, assim, eu vou só botar a pontinha do dedo na água, eu não vou molhar minha perna. Esquece, cara. Tá? Até porque, uma coisa interessante que eu acho que o Rodrigo poderia falar, é a dependência psicológica dos hormônios. A dependência psicológica dos hormônios, na minha opinião, é a pior coisa. Não é nem a fisiológica, porque a fisiológica, cara, a maioria das pessoas que não vão ser super atletas, super abusadoras, elas podem até passar, né? Agora, a dependência psicológica é muito pior, né? Quando você sabe que você quer parar, você tem que parar, você não tem mais interesse no esporte e você continua usando. É o que eu mais vejo. Então, eu posso até citar, né? Eu posso usar de exemplo a minha pessoa. Eu fiquei um bom tempo com o uso de um esteroide específico, né? Você me conhece, quem me conhece sabe provavelmente qual. E um longo uso, tipo 1 ano direto. E logo quando eu mudei de treinador, meu treinador, que foi o Rocha, tirou. Cara, eu queria... Nossa, que tristeza, mano. Sabe? E foram 4 longos meses sem. E no primeiro dia que ele liberou, eu lembro que eu fui fazer uma caminhada e eu mandei um áudio no nosso grupo. Você deve lembrar desse áudio. Falando assim, nossa, como eu me sinto bem hoje. Parece que eu consigo pisar nos outros. Tipo, aquele sentido de superioridade mesmo, de ser maior ali e tal. E até que eu cheguei no ponto e falei, cara, isso é mais psicológico do que fisiológico. Porque eu respondi tão bem às outras coisas sem estar usando. E eu não precisava disso. Né? Então, assim, é muito comum. Eu tenho amigos que só treinam, só levantam e vão à academia se estão usando alguma coisa.
se não estiver usando nada, são incapazes de fazer um cardio, de treinar, são incapazes... e eu não falo nem da dependência de ergogênico, não. Eu tenho um amigo hoje que se ele não tomar cafeína, a primeira coisa que ele faz ao acordar, ele toma uma cafeína. Às vezes ele toma cafeína antes de dormir. Por quê? Se tornou um vício. E a cafeína a gente sabe que é um vício fisiológico mesmo, mas também psicológico, né? Porque traz toda aquela situação. Se eu não tomar, eu não funciono. Se eu não tomar, eu não sou capaz. Se eu não estiver usando, eu não cresço. Ou eu não emagreço. Por aí vai. Então, a dependência, ela está muito mais na cabeça da gente do que, né, na necessidade real do nosso corpo. Vide você, que deve pegar N atletas aí usando horrores, diminui e o cara tem uma resposta 10 vezes melhor. Pois é, essa questão de dependência é engraçado que é em tudo na vida, né? E assim, hoje eu tenho uma maturidade maior e tal, 34 anos, vou fazer 35. E hoje, assim, depois de muitos anos, eu vejo muito, cara, e sempre repito, cara, você tem que ser uma pessoa inteligente. O que eu quero dizer com isso? Conheça a ti mesmo, sabe? Conheça quando você está vacilando, por que você está vacilando. Se tem algo que você está fazendo automaticamente, está errado. Então, assim, outro dia eu estava comentando, Rodrigo, que uma das estratégias muito boas, que não só eu uso, mas eu acho que é usado milenarmente, é a questão do jejum. De vez em quando, fazer um jejum, exatamente para você tirar essas compulsões ou esses vícios fisiológicos, né? Então, por exemplo, vício de laticínios, vício de cafeína. Eu já apliquei essa técnica com vários atletas, que é simplesmente fazer... Começa com um jejum intermitente, não precisa ser um jejum de 24 horas. Faz um jejum intermitente de vez em quando, para a pessoa ir perdendo a compulsão. Porque eu acho que tem muito... É igual você falou, não é só fisiológico, é a mesma coisa do cigarro. Tem um monte de gente que a gente sabe que a nicotina vicia fisiologicamente, mas é um vício muito mais emocional. Da pessoa almoça, fuma um cigarro. Sai de casa, fuma um cigarro. Não sei o que lá. É aquela coisa do pegar, né? Eu tenho que fazer. Não, você já parou para reparar que o cigarro ele tem a ver com a respiração? Como assim? Quando você medita, né, ou você está, por exemplo, em uma situação de estresse, já reparou, todo mundo fala assim, respira fundo, enche pelo pulmão, solta pela boca. Você já viu isso? Sim. O que é o cigarro? Interessante. Por que o cigarro também desestressa? Só por causa da nicotina? Não, porque é a respiração. A pessoa está ali, ó, é exatamente... no Apple Watch, por exemplo, ele tem um aplicativo que chama Respiração, que ele te propõe fazer, sei lá, 2, 3 vezes por dia, que é 1 minuto de respiração, de inspire e expire. E, cara, é basicamente um cigarro. Então, muitas vezes, aí, claro, né, você pegar na psicanálise lá, da psicologia, vai falar de uma fase oral meio mal resolvida, papapá, pôr um negocinho na boca, blá, blá. Mas, assim, é muito grandioso, tem vários aspectos. Mas, por que é um efeito calmante? A respiração. Extra nicotina. É engraçado, você comentou aí da psicanálise, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por esse assunto também. Inclusive, né, eu e o Rodrigo, a gente conversa de vez em quando sobre. E é engraçado que tudo que a gente faz na nossa vida tem um porquê lá atrás, né? É incrível, né? O problema é que é tão difícil para as pessoas quererem escavucar, né? Cavar aquelas coisas que elas sentem desconfortáveis em cavar. E quando eu falei assim agora há pouco, seja inteligente, é exatamente isso, cara. Se conheça, porque você se conhecendo, cara, você vai... É muito mais fácil você atingir qualquer objetivo na tua vida você se conhecendo. Pô, igual eu tava falando com o Rodrigão, pô, eu tô fazendo psicanálise. Cara, eu tô desbloqueando, parece que eu tô usando cheat code. Eu tô desbloqueando coisas no meu corpo que eu não sabia, na minha mente, né? Eu vejo hoje a profissão do psicólogo, né, do psicólogo, psicanalista, analista, psiquiatra, terapeuta, enfim, como a profissão do momento, porque as pessoas têm que começar a descobrir que muitas das nossas limitações, seja no bodybuilding, seja em qualquer esporte, vem daqui e não do corpo, né? Podem ser
traumas, podem ser fatores que, medos, né, coisas que te limitam no dia a dia, que a pessoa não percebe, velho. E às vezes eu falo assim, às vezes eu como leigo, né, com experiência que eu tenho, eu consigo identificar algum desses gatilhos, algum desses fatores em alguns alunos meus, e falo, velho, na boa, procura um psicólogo, porque isso aí, se você procurar, vai te melhorar mais do que passar 5 anos fazendo dieta sem saber o que está acontecendo. Então, assim... Falta muito isso hoje no esporte, Hugo, falta muito, Sim, assim. Eu vejo, até comentamos essa semana, grandes empresas aí contratam fulano, ciclano, beltrano, médico, pá, 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 mas até então, eu nunca vi um físico, uma grande empresa pegando um psicólogo e falando, olha, esse cara aqui é psicólogo e ele vai atender os atletas. Esse sim, cara aqui é psicólogo, ele vai estar disponível, porque falta isso, né? Só quem entende isso é quem realmente vive o nosso meio, né? Quem vive essa rotina nossa do esporte. Então, assim, hoje, por exemplo, eu penso bastante em fazer uma pós em psicologia do esporte, penso que tem um suporte muito grande nisso, justamente por ser atleta. Então, assim, eu sim. já tenho a experiência, eu já tenho a formação em psicologia, né? Até onde mais pode agregar. Agora, isso precisa chegar, isso precisa ser visto. As pessoas precisam ver essa importância, né? E isso acaba partindo de pessoas como você, que são pessoas, são os treinadores que vão chegar e vão falar assim, ó, seu rendimento vai melhorar mais, cara. O que está faltando, por quê? Porque o psicólogo, de repente, ele vai fazer o papel daquele cara que está lá te treinando. Vai mais uma você aguenta, não sei o quê. Às vezes você não está aguentando fazer mais 10 porque você está com bloqueio. E é um bloqueio Uhum. particular seu. Não tem nada a ver com treino, não tem nada a ver com dieta, não tem nada a ver com comida. Tem a ver com alguma falta de estrutura que está acontecendo aí no momento. Alguma coisa que está pegando. Não adianta você falar que eu acordo todo dia animado para treinar. Pá, 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 pá. Não, cara, se você brigar com a sua esposa hoje e amanhã você não vai treinar animado. Se você tiver uma discussão no trabalho hoje ou for demitido, amanhã talvez você nem vá treinar. Isso aí é super interessante, né? Tanto que eu sou uma das pessoas que eu gosto de ler sobre isso, né? Tipo, eu sempre falo que a psicologia era a faculdade que eu deveria ser feito, porque eu sou apaixonado nisso, inclusive hoje eu não faço só, mas também estudo psicanálise. E, cara, eu acho que essas lives, esses assuntos, cara, a gente tem que falar cada vez mais, a gente tem que martelar isso. Porque, mano, até para nós treinadores, você pegar uma pessoa que está psicologicamente resolvida, mano, é um passeio no parque. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É lógico que profissionais e profissionais, né? Tem profissionais que pegam lá o atleta, não quer nem saber, só com a bomba e foda-se, né? Eu, como sou um cara que geralmente eu tenho esse contato mais próximo, mano, primeira coisa que eu falo, mano, para de se auto-sabotar aqui, aqui, aqui. Aí vai acontecer duas umas, igual você falou. Ou a pessoa vai tacar o foda-se e vai embora, ou ela vai começar a fazer as coisas por conta, né? Aí lá na Exatamente. frente, igual já aconteceu comigo, lá na frente a pessoa volta e falando, ó, me fudi todo, eu tô 50 quilos mais pesado. Eu falei, porra, lamento, né? Mas eu te falei lá atrás que não era pra fazer isso. Então, assim, cara, é isso. Eu acho que a psicologia do esporte vai ser o grande boom. Eu já citei algumas vezes isso, não só com você, mas com outros profissionais que eu conheço. Eu falo, velho, psicologia do esporte, vamos começar a perceber isso. Principalmente no bodybuilding, que é um esporte que mexe com N fármacos, N químicos, N substâncias, né? N gatilhos diferentes. E é isso. Eu acho que é daí para frente. Como diz aí a pergunta sobre a predisposição aos efeitos, cara, olha só. Respondendo a pergunta aqui. Todo mundo se conhece, pelo menos o básico. Então, assim, você sabe se você toma um copo de cerveja ou sei lá o quê, uma bebida qualquer, e você sabe como aquilo te altera. Se aquilo te altera muito, se te altera pouco, se deixa mais nervoso, se te deixa mais fogoso, a forma como isso te altera. Ponto. Então você sabe. Você também sabe que a bebida altera o seu meio físico, né? O que a gente chama na psicologia de rebaixamento do superego, que é o quê?
são as suas limitações, né? Que é o que organiza ali, o que fala, opa, pode, não pode, segura as pontas. Tá, então você tem É esse o seu negócio, freio. o seu freio. Então tá, você sabe que você é um cara nervoso, estressado, você já tem dificuldade com isso. Você vai colocar alguma coisa no seu corpo que amplia isso? Exatamente Né? isso. É você entrando, né? Você se colocando numa situação de perigo, é você se colocando numa situação problemática. Então, assim, predisposição, claro, você se conhece. Se você é uma pessoa estressada, se é uma pessoa, né, que já tem alguns preceitos aí, já é uma pessoa desconfiada, essas coisas, por quê? Pra quê? Né? É o que eu falo, tipo assim, ninguém aqui está sendo puritano e falando, ó, gente, vocês querem ser atleta, mas não usem Vocês usam o que vocês quiserem, mas é o que a gente está falando aqui, se conheçam. Se conheçam, mano. Tipo assim, se eu sei que eu sou um cara explosivo ou violento, tem gente que é violenta, mano. Tem gente que é violenta desde criança. Você tá ligado que como o Rodrigo falou, aquela moedinha de 5 vai virar de R$ 1. Você vai intensificar aquilo ali, tá ligado? Aí depois falar, ah, não, mas pô, isso aí é psicológico. Não é psicológico, mano. A gente tá falando assim, a ciência é assim, a química do fármaco é assim, ele vai mudar isso aqui no teu cérebro e vai acontecer. Ponto. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito nego assim, cara. Tipo, ah, não, mas comigo não. Comigo não, porque eu sou diferentão. Tá ligado? Aí você vê a pessoa tendo várias atitudes que condizem exatamente com a droga, mas a pessoa não vê, né? Aí eu falo, velho, mas é exatamente isso. Então é complicado. Pois eu acho que o autoconhecimento é crucial, né, em tudo na vida. Principalmente quando a gente fala do esporte. Principalmente quando a gente fala desse meio fitness. Porque ele está ligado à objetificação. Né? Você vê, como eu disse, você tem um exemplo, você objetifica aquele ali e você quer alguma proximidade com aquilo. Né? Você quer chegar perto daquilo e para você se aproximar disso, você tem que ter uma direção. Ah, o seu treinador te dá a direção? Legal. Mas sua cabeça está pronta, está apta a seguir essa direção? Né? Você tem estratégias e meios para lidar com tudo que, né, todo o seu envolvo para que isso se torne capaz, porque não adianta, por exemplo, o Hugo te passar uma dieta aí e você não ter mas eu não tenho a disponibilidade de fazer todas as refeições. Ah, eu não tenho a facilidade, ou então eu não tenho a fome, mas você não tem a fome porque você realmente não tem fome ou porque está acontecendo alguma coisa? Você está furando a sua dieta com algum doce, com alguma coisa, porque você sentiu necessidade ou porque você precisava preencher um vazio de alguma coisa que está te faltando? Então, tudo isso a gente trabalha dentro do consultório, né? Ou né, em atendimento aí via Skype, via FaceTime, da forma que for. Mas, assim, o que eu falo é que a psicologia hoje ela é indispensável para a vida. Né? Seja atleta, não seja atleta, todo mundo tem que ter um refúgio, todo mundo tem que ter com quem falar, sabendo que não vai ser julgado, que não vai sair dali, que a pessoa vai saber ouvir, e que no meio disso tudo a gente vai. Né? Eu sempre cito a situação que às vezes a pessoa fala assim, o psicólogo, muitas vezes em consultório a pessoa entra e fala, eu vim para você me ajudar a resolver meus problemas. Opa, não. Eu falo que o papel do psicólogo é o seguinte, você imagina que você está numa calçada estreita andando. O psicólogo ele é o cara que está ali andando atrás de você, na mesma velocidade. Se você parar de repente, esse cara vai trombar em você. Então ele não te deixa parar. Né? Então quando você chega num ponto de dúvida, você chega numa situação dúbia, você já pensou para cá? Você já pensou para lá? Qual que é o resultado de X? Qual que é o resultado de Y entre as suas escolhas? Tal, tal, tal. Então, beleza. Você já sabe, Exatamente. você já sabe as duas opções, você já sabe os dois resultados. Não vai ser eu que vou escolher para você, porque não vai ser eu que vou arcar com as consequências. Eu não tenho que opinar em nada. Um psicólogo que opina não é um bom psicólogo. Se o seu psicólogo fala Concordo. assim, eu acho que você deveria. Não. Olha, eu não acho nada. Quem tem que achar é você.
tá? Eu acho engraçado porque agora eu vou falar minha visão de paciente, Rodrigo, né? Rodrigo sabe que eu faço psicanálise, né? E uma das coisas que eu mais percebo é isso, né? E a minha psicanalista falou a mesma coisa. Ela falou, é engraçado porque o pessoal acha que o psicólogo é conselheiro. Você vai chegar lá e vai te aconselhar. Não, ele vai ouvir você falar e através da sua fala, do que você está falando, ele vai te mostrar o que você acabou de falar. É como se você fizesse um mergulho na tua própria mente em coisas que você não estava prestando atenção. Ele só vai passar o negrito ali, né? Ele só vai passar um marcador e falar, olha só, você falou isso aqui. O que você quis dizer com isso? Né? Então, eu acho interessante pra caramba. Quem nunca foi, cara, eu acho essencial qualquer pessoa, pelo menos uma consulta para ver como é que é. O que eu falo é o seguinte, fique atento a tudo que repete, né? Tudo que repete. Por quê? Ah, nossa, cara, repetiu, né? Quando você está ouvindo e a pessoa repete uma situação, por que está repetindo, né? Por quê? É o seu inconsciente falando, né? Porque marcou de alguma forma. E por que está marcado, né? Vamos lá ver, vamos lá mexer, né? Aonde é que isso, até onde isso vai? Então, assim, quando a gente vê hoje esse contexto social que a gente vive, e as exigências e cobranças, né, do século XXI, mas tanto porque hoje você é cobrado fisicamente, psicologicamente, financeiramente, você é cobrado seja por você, por sua família, por todo o meio à sua volta, né? É o que falo, né? Você se formou com tantos anos, mas você não está empregado. Você se casou, mas a pessoa é feia. Você comprou o carro, mas é financiado. Sempre problematizam alguma coisa. E as pessoas tendem a trazer esse problema para elas. Então, assim, o primeiro ponto para viver uma vida mais suave é, tipo, esqueça os outros. Vive para você porque os outros estão vivendo a vida deles, É o né? famoso taca ou foda-se, né? É. A próxima coisa é se respeite, né? Eu falo isso principalmente no meio fitness. Se respeite, respeite seus limites, respeite o seu treinador. Eu vi até uma postagem, um negócio do Eduardo Corrêa esses dias, e, e foi claro, e eu já falei isso muitas vezes com muitas pessoas, que às vezes vieram me pedir sugestões ou dicas ou tirar dúvidas. Ah, meu treinador passou isso, eu devia fazer? Ué, ele é seu treinador. Eu escuto essas também. Ou você confia nele e faz o que ele está falando, ou você sai dele. Exatamente. Eu acho Porque que, senão assim, você está jogando seu dinheiro fora. Você está jogando o dinheiro do cara fora e perdendo o meu tempo. Porque se ele é o cara que trabalha com você, entendeu? E assim, eu acho que assim, só para encerrar já que a gente já vai bater o horário, eu gosto de sempre falar uma frase que eu li com o Jordan Peterson também, né? Eu sou fãzaço dele, que é o seguinte: trate-se de uma maneira na qual você trataria uma pessoa que você gosta. Né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o quê? Olhar para você e falar, cara, eu estou me auto-sabotando aqui, 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 o que eu posso fazer para melhorar? Né? Ter essa reflexão, cara, e isso leva as pessoas longe, se elas fizerem isso. Quer encerrar aí, Rodrigão? Fala aí. Bom, então é isso aí, Hugão. Vamos tentar fazer mais lives aí, tentar movimentar, né? Trazer essa psicologia para dentro do esporte. É sempre um prazer estar com você. A gente já se conhece há quase 10 anos. E né, a gente se fala sempre. Você é um grande amigo, um grande treinador também. Então, pessoal, bom, fico aí à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa aí, pode chamar no direct, tá? Fiquem à vontade, a gente bate um papo aí. E foi um prazer enorme, Hugo. Valeu, galera. Então é isso. Fica aí, a live vai ficar salva. Eu vou botar aqui no Instagram e depois, posteriormente, no YouTube. E valeu, gente. Obrigado e boa noite a geral. Falou, gente. Boa noite.